Olá, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou Alexandra Vieira, né? Conforme anunciamos durante a semana, estaremos aqui neste momento. A gente vai hoje bater um papo bem legal sobre consciência fonológica, com uma convidada bastante especial, né? Então, nosso tema hoje é consciência fonológica, né? E alfabetização, essa habilidade aí que a gente vai conhecer um pouquinho. E eu vou convidar aqui a Suzy Arantes, né? Para que a gente possa nos ajudar nesse bate-papo, ver o que ela tem que trazer para a sua contribuição para todos nós. Convidá-la aqui. Aguardando, para quem vai chegando, boa noite. Obrigada por estarem nos prestigiando, participando conosco, tá? Olha ela aí. Boa noite, Suzy. Tudo bom? Boa noite. Prazer, obrigada, viu, por aceitar nosso convite. É um prazer tê-la aqui no nosso canal. O prazer é todo meu. Muito feliz em estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho da experiência minha. Ai, que bom, fico feliz. Eu queria que você se apresentasse, né? Primeiramente aí para as pessoas, para quem não te conhece, para a gente seguir. Meu nome é Suzy Arantes, eu sou fonoaudióloga há 28 anos, trabalhando na área como fono, né? Um pouquinho de tempo, só não soma para saber a idade, né? E amo fazer o que eu faço. Trabalho na Prefeitura Municipal de Pederneiras, que é interior de São Paulo, um pouquinho longe de vocês, né? É verdade. É interior de São Paulo, por isso o meu R um pouquinho É, diferente de vocês, né? sim, Mas amo fazer isso, sou fonoaudióloga por amor mesmo. que bom. Eu queria também dar boa noite aqui à Creuza, tá? Como eu te falei, a Creuza trabalha comigo junto com o Tecendo Saberes. Boa noite, Creuza. Ela tá ligadinha com a gente aqui, nos ajudando também, tá bom? Tá ok, boa Vamos noite. lá. Vamos lá, Suzy. Eu queria saber de você o que é que a gente, né, poderia trazer, porque para que algumas pessoas até eu acho que ainda tem nem o que é que eu posso dizer, a palavra consciência fonológica, né, soa um pouquinho às vezes complicado. Acho que seria interessante você esclarecer aí para a gente, na realidade, inicialmente eu deixo você à vontade para trazer esse conceito para nós sobre o que seria a consciência fonológica, tá bom? Bom, a consciência fonológica nada mais é do que a habilidade que a criança tem que ter em manipular todos os sons da nossa fala. É entender que a nossa fala, ela pode ser separada por pequenos pedaços. Por pedacinhos, a frase nossa pode ser separada por palavras, essas palavras podem ser separadas por sílabas e, enfim, as sílabas por fonema. Então, a criança tem que ter essa habilidade para conseguir fazer, depois na alfabetização, a relação grafema-fonema. Então, daí a importância da consciência fonológica para a alfabetização. Fazer com que a criança reflita esses sonzinhos e consiga entender o sonzinho que ela fala, ela pode representar na escrita através dos grafemas, tá bom? Então, a relação grafema e fonema está na dependência da consciência fonológica. Entendi. Ficou E fácil? Suzy, e em relação a essa questão dessa consciência, o que é que a gente poderia refletir em relação à idade dessa criança, né? Existe um tempo determinado para essa consciência chegar? Ou é desde bebê? Como funciona esse desenvolvimento da consciência fonológica? Né? Para que os pais possam até ajudar, porque às vezes o pai ele nem tem conhecimento do que seria essa linguagem, né? Consciência fonológica. Né? Sim. Mas que os pais, professores e quem tem contato com essa criança possa aí contribuir no desenvolvimento dela. Bom, a consciência fonológica, ela surge desde muito cedo na criança e até às vezes espontaneamente, né? Principalmente a habilidade da criança em rimar as palavras. Então, a Hum, rima, ela está dentro da consciência fonológica, que a gente vai falar um pouquinho depois dos subitens da consciência fonológica, né? Das habilidades que a criança tem que ter dentro da consciência fonológica. Então, desde muito cedo, a criança já consegue brincar com rimas. Então, as brincadeiras com os pais, de rimar, cantiga de rodas. Então, tudo isso ajuda a criança no desenvolvimento da consciência fonológica dela, que ela vai precisar lá na alfabetização. Então, desde muito cedo já começa a aparecer essas questões da consciência fonológica em termos de rima, desde muito pequenininha.
Entendi. Interessante, você falou rimas aí desde a criança em relação a cantigas. Eu sou professora e às vezes a gente não se pega, né, a pequenos detalhes. Veja, a criança realmente, a gente já canta com a criança bem novinha, a gente já está ali minando e a gente não se dá conta do quanto já está trabalhando essa habilidade, né? Sim, porque isso é estimulação. Então, quanto Isso, mais cedo você estimular a sua criança, né? Quanto mais cedo os pais se preocuparem em dar uma atenção para a criança em termos da linguagem, da oralidade da criança, melhor ela vai ser o desempenho dela na alfabetização, né? entendi. Então, eu sempre falo para todos os meus pais, os professores, que eu gosto muito de trabalhar com os professores, a importância das músicas, a importância da leitura para a criança, né? Ler com a criança e ler para a criança. Verdade. É muito diferente, né? Você ler para a criança e você ler com a criança. Então, isso é muito importante. E nas musiquinhas também, a gente não dá conta, né? De perceber. Mas a gente vai estimulando a criança desde muito cedo a realizar as rimas, tá? Então, isso Verdade. vai bem surgindo na criança com o tempo que ela vai crescendo e ela vai amadurecendo. Eu vou aproveitar a sua fala aí para pedir para que você esclareça em detalhes o que seria a gente ler para a criança e ler com a criança. Ler para a criança é a criança como um ouvinte, né? Você põe a criança ali e fala, agora eu vou ler uma historinha. Senta aí e espera. Isso eu vou ler para a criança. Ler com a criança é você dramatizar, você realmente entrar na história com a criança, né? Mudar a entonação de voz, mudar a voz, né? Fazer a voz do lobo mau, da Chapeuzinho Vermelho. Então, você ler com a criança é você entrar na história e trazer a criança dentro da história com você, né? E Muito, aí você pode, onde você... Oi? muito importante isso, né? Isso, onde você vai questionando a criança. E agora? O que você acha que vai acontecer? Então, isso é Sim. ler com a criança, né? É muito diferente. É bem diferente esses estímulos, o quanto que é importante a condução do adulto nessa situação, né? Sim, com certeza. O adulto ele é a parte fundamental no desenvolvimento da criança, né? A gente vê que para a criança aprender a falar, ela tem que ter todos os pré-requisitos para adquirir a fala. Mas se ela tiver tudo normal, inteligência, audição, os órgãos fonoarticulatórios, né, que são lábios, língua, bochecha, dente, tudo normalzinho, o que que vai fazer essa criança falar? O meio ambiente, né? A Sim. participação desses adultos que estão com ela no dia a dia é que vai fazer isso desenvolver naturalmente, a fala da criança desenvolver naturalmente. Tá? Então, os adultos que convivem com essa criança têm um papel fundamental no desenvolvimento infantil, né? Verdade, verdade, realmente. Você falou agora há pouco das habilidades, né, em relação às habilidades dessa consciência fonológica. E eu queria que você deixasse claro, até mesmo para mim, que eu estava até dando uma pesquisada nos últimos dias, que habilidades específicas seriam essas da consciência fonológica? E, né, como trabalhar elas? Aí automaticamente você traria aí para a gente como a gente pode trabalhar ela dentro da alfabetização de uma forma mais prazerosa, né? Uhum. Bom, a habilidade da consciência fonológica, ela tem alguns níveis, né? Então, essa Hum, habilidade diz que a criança consiga separar a nossa fala, porque quando eu estou falando, eu falo sem perceber. A minha fala é um todo, não é? Quando eu levo a criança a perceber que a minha fala pode ser dividida em palavras, né, em frases, em palavras, essas palavras podem ser divididas em sílabas e essas sílabas podem ser divididas em fonemas. E isso entendi. começa desse jeito o trabalho com a criança, né? Contar palavras dentro da frase, contar sílabas dentro das palavras, para depois Sim. chegar no fonema. E isso a gente consegue através de como? Primeira coisa, a literação, né? O que seria a Hum, literação? É o início de cada palavrinha, né? Então, é, e aí sempre levar a criança a perceber que toda palavra inicia por um som. Então, a literação é quando a gente trabalha com a criança. Olha, vamos pintar aqui as figurinhas que comecem só com o sonzinho do A, né? Então, isso é a literação. Uma brincadeira muito legal de aliteração é o trava-língua, né? uhum, Que sempre começa com o mesmo o som, mesmo som. tá?
Isso. Então, a literação é começar com o mesmo som. Como que eu começo a trabalhar a literação com a criança? Sempre pelas vogais, tá? Por que que a gente começa o trabalho da literação pelas vogais? Porque as vogais, elas são mais fáceis de ser identificadas dentro das Tá. palavras, né? Então, o A é muito mais fácil, eu consigo prolongar esse som do A para a criança identificar. Então, quando eu vou falar, olha, vamos ver aqui, o que começa com o sonzinho do A? Abacate, começou com A, né? Elefante, começou com A? Não. Então, a vogal eu consigo esticar, então fica mais fácil a criança identificar e fazer a aliteração, tá? Entendi. Isso tudo tem um contexto, né? E tudo É está junto com a metodologia fônica de alfabetização, né? verdade. Então, depois a gente pode começar a literação com as consoantes que eu posso prolongar. Por exemplo, olha, vamos identificar aqui nesse papel as figuras que comecem com o sonzinho do que é o sonzinho da letra F, né? O F é uma consoante regular e eu posso esticar o sonzinho dela até onde minha respiração me permite. Então, isso eu Uhum. facilito para a criança, para que ela consiga discriminar e identificar a figura que comece com o som que eu estou destacando, tá? Entendi. Ficou claro? Depois a Ficou gente pode claro. fazer mais atividades Nesse da ponto, literação. entendi. Nesse ponto aí, o importante, né, que você fala é justamente o professor ter conhecimento desse som, né, Suzy? O quanto que é Sim. importante, não é isso? O ensino desse som corretamente, não é? Isso, exatamente. Em qualquer metodologia, a gente pode trabalhar com consciência fonológica. Ela não é pré-requisito só para quem trabalha com método fônico, né? A Uhum. consciência fonológica, ela é trabalhada em qualquer metodologia de alfabetização. Ela é um pré-requisito para a alfabetização, independente da metodologia que eu escolhi, Entendi. né? Para alfabetizar, tá? Aí depois da literação, a gente trabalha com a criança as rimas, né? Hum. Desde muito cedo a rima aparece na criança, né? Então, o que que seria a rima? Ao contrário da literação, que é o início da palavra, a rima é o final da palavra. Final. Então, identificar palavras ou figuras ou objetos que terminem com o mesmo som. Então, eu posso colocar um monte de brinquedo para a criança, de avião, peão, fogãozinho, né? Fogão, uma mão daquelas frutas de plástico e pedir para a criança identificar o que rima, o que parece, o que termina igual. E eu posso dar sempre um modelo, né? Sempre a Hum. gente parte de um modelo, porque às vezes a criança tem dificuldade no Tem. início, né? Então, quando a gente dá um modelo, a gente já encaminha a criança para esse pensamento e ela vai indo até conseguir ficar autônoma nessa questão de rima, Sim. tá? Aí depois da literação, rima, aí a gente vem contagem de sílabas dentro das palavras. Então, onde a gente vai levar a criança a perceber que as palavras podem ser divididas em sílabas, não é? Que já é um pedacinho menor dentro da palavra. E aí tem inúmeras brincadeiras É. de contar as sílabas dentro da palavra, né? Tem inúmeras cantigas. Por exemplo, eu gosto muito de fazer com as crianças aquela assim: o caminhão de laranja passou por aqui. Então você vai cantando e batendo a mãozinha, né? Entendi. Isso é uma contagem de sílaba, É. esse tipo de brincadeira, né? Brincando e brincando, verdade. Brincando, exatamente. Você vai levando a criança a falar, mexendo a boquinha, sílaba por sílaba, né? A gente primeiro faz ela perceber isso, depois a gente passa para a contagem de sílabas dentro das palavrinhas. Por exemplo, olha, eu falei a palavrinha boca. Quantas vezes eu abri a minha boca para falar a palavra boca? Então, a criança tem que ter essa noção primeiro na atividade lúdica, né? De que minha frase pode ser separada por pequenos pedacinhos, minhas palavras por pequenos pedacinhos, e depois eu vou contando esses pedacinhos dentro das palavras. Deu para ficar Entendi. claro? Meu Deus, sim. Ficou. Aí depois, por último, a gente chega na onde? Na identificação fonêmica, na consciência fonêmica. Por que que é o último? Porque o fonema ele é mais abstrato.
O fonema é o menor pedacinho que eu consigo dividir a minha fala. E ele é abstrato, não é? O sonzinho é meio abstrato para a criança identificar. Por isso que ele é o último a ser desenvolvido. E ele está sempre na dependência do início da alfabetização. Tá? Entendi. Então, quando eu vou identificar, fazer a identificação fonêmica, é a criança perceber que para eu escrever a palavrinha faca, eu tenho que fazer o sonzinho do f, a, entendeu? Então, Uhum. faca. É isso que Entendi. ela tem que ter em mente. É necessário na alfabetização? É imprescindível. É É verdade. imprescindível, não é? Por- Por quê? Porque senão, sabe aquela fase que a criança começa assim, ah, escreve faca, ela põe o A e o A? É verdade. Por que que É. ela fez isso? Porque ela só identificou o fonema A dentro Ah, de cada sílaba. Ela uhum. não identificou o outro fonema, que é a consoante, Verdade. tá? Então aí o professor tem que conduzir, fazer ela identificar. Olha, antes de eu falar A, eu fiz. Aí eu exagero, estico o sonzinho para a criança ouvir e discriminar que tinha um outro Um som outro som. antes da vogal A, Uhum. tá? Entendi. Ficou Entendi. claro? Ficou assim. Então é interessante, como você falou, uma sequência. Então, essa questão da literação e das rimas, o quanto que ela é importante antecedendo a contagem, né? Aliás, a consciência A identi- fonêmica, não é isso? A identificação Isso, fonêmica. Entendi. isso é. Às vezes tem criança que tem maior facilidade em rima, tem crianças que têm maior facilidade em aliteração, tá? Mas tanto faz, uma vem antes da outra, mas o último mesmo a ser adquirido, a É, ser desenvolvido é a consciência fonêmica, entendi. tá? E ela Entendi. está sempre relacionada ao vocabulário da criança. Quanto melhor for o vocabulário da criança, mais rico for esse vocabulário, melhor vai ser a consciência fonológica dessa criança, Entendi. tá? A Então, você importância da vê leitura, né? a importância da leitura, dos pais participando nisso, a importância da linguagem falada, da linguagem oral dessa criança, né? Então, isso é muito importante, porque ela vai precisar na hora da alfabetização. Verdade, verdade. Interessante. Tem mais Muito alguma importante. pergunta? Sim, sim, vamos lá, né? Os pais, como eu te falei, como é que os pais poderiam ajudar, né, o trabalho desse professor? Em caso, existe alguma possibilidade? Existe essa possibilidade? Vamos dizer assim, né? É melhor eu perguntar da seguinte forma: existe essa possibilidade dos pais também contribuírem para que isso aconteça automaticamente? Sim, não automaticamente, né? Mas um trabalho de estimulação desde muito cedo, é o que a gente falou. Os Uhum. pais participando desse desenvolvimento da linguagem falada da criança e dando atenção a músicas, a cantigas, versos, né? Todo versinho tem rima, todo verso tem aliteração. Então, isso é muito importante os pais participarem, ainda mais essa fase que nós estamos vivendo, né? É Que está verdade. sobrando tudo para casa, né? As aulas são remotas, os pais estão tendo que aprender a ser professor, né? É uma Exatamente, é um habilidade. momento de aproveitar a oportunidade, né? E aí desenvolver outros saberes. Sim, exatamente. Desenvolver outros saberes, adquirir mais conhecimento e Isso, dar até uma atenção. O que a gente muito vê hoje em dia é que a linguagem falada, às vezes, passa despercebida pelos pais, não é? E a linguagem falada, a fala da criança, ela é muito importante para a alfabetização. Por é. isso que a gente consegue alfabetizar uma criança somente depois dela ter adquirido todos os sons da fala, não é? Entendi. A criança que ela tem um atraso para adquirir essa linguagem, ela vai ter uma dificuldade, por menor que seja, na alfabetização, Aí a né? importância da educação infantil, os 2 primeiros anos, às vezes que antecede aí, né? Eu sou professora de educação infantil, eu sei o que é Não, isso, educação né? infantil é muito importante, é muito importante. Eu falo Aí tá, sempre, infantil é a base. É a é, base. É a base. É onde tudo vai acontecer.
né? Isso Nos mesmo. primeiros estágios, a criança de 3, 4 anos e 5 anos é onde a professora consegue estimular muito a consciência fonológica. É onde tem brincadeira de aliteração, tem brincadeira de rima, tem cantigas batendo palma para fazer a marcação do ritmo, da melodia. Então, o ensino infantil é riquíssimo. A criança que faz ensino infantil, ela é muito diferente da criança que não fez ensino infantil, Sim, né? sim, sim. A gente É percebe porque logo a aí diferença. porque todo pré-requisito, né? Eu defendo muito o trabalho dos pré-requisitos na educação infantil, que são cores, forma, tamanho, quantidade, lateralidade, e o trabalho de consciência fonológica na educação infantil. E muitas vezes o professor faz essas atividades sem saber que está trabalhando consciência fonológica. Exatamente, isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, ele faz, mas isso eu já faço. Então, ela sabia fazer, só que não sabia a teoria. Então, o Isso. professor ele tem que se apropriar da teoria para ele conseguir fundamentar e passar para os pais. Eu não estou brincando por brincar. A minha brincadeira tem um objetivo, É né? verdade. Brincar é Isso, e a coisa gente, séria. exatamente, a gente tem que convencer os pais, né? E É, assim também é na minha clínica. Quando eu estou atendendo, não só na minha clínica, mas no atendimento clínico de fono, os pais às vezes perguntam: ah, mas ele vai só brincar? é, Então, os agora pais se eu tiver, exatamente, se eu tiver um objetivo e conseguir convencer o pai, não, pai, ele não vai só brincar, ele vai aprender brincando, isso né? aí, E a isso gente tem mesmo. que convencê-los, né? É, A é isso. verdade. E a gente E, vai convencer como? para que eles tenham Conhecendo. interesse prazeroso, precisa ser algo que traga esse prazer para eles, né? Então, é a Sim, alternativa. exatamente. E a gente tem que conhecer a teoria para conseguir convencer esses pais. Se eu não Exatamente. dominar uma teoria, se eu não entender e não acreditar naquilo que eu estou fazendo, se eu não convenço a mim, como é que eu vou convencer o outro? É, isso Né? Então mesmo. eu tenho que convencer e saber o que eu estou fazendo, né? É verdade, é verdade, é verdade. Tá certíssimo. E esse é o momento, né, de pandemia, os professores eles precisam não só se reinventar com esse ensino remoto, como buscar aí outras habilidades, desenvolver outras habilidades, né, para poder estar à frente. Exatamente. E é esse momento aqui serviu para a gente dar Ai, desculpa, gente, uma. tá? Deixa eu só ajeitar o celular. Vou voltar aqui. Pronto, Deu? voltou. Esse momento aqui serve para a gente até ter noção. Nossa, eu sabia fazer tudo isso, estava só lá esquecidinho na minha cabeça, na minha É, memória, né? Então tem muita coisa que eu vejo os professores reativando e revivenciando por conta dessa pandemia, né? isso, exatamente, Souza, é verdade. É um exercício assim diário, tem que ser diário, né? Como você está falando, a gente tem que se apropriar desse conhecimento. E às vezes existe uma situação de acomodação mesmo, a gente tem que encarar essa realidade que acontece, né? Como você está dizendo, às vezes o professor está trabalhando, mas não está ali tendo consciência, às vezes já até viu falar em algum momento, mas esqueceu, ou está despercebido do que está fazendo, não tem consciência do quão importante ele está trabalhando naquela atividade, mas não está focado no objetivo, porque não está a par do E conhecimento, é isso do assunto em si. exatamente. E a consciência fonológica, só para a gente voltar um pouquinho, o professor faz isso o tempo todo. Ele canta muito, ele faz muito teatrinho, ele usa muita rima, muito verso. Então ele precisa se apropriar desse conhecimento e usar com objetivos, não é? Isso, E saber que ele precisa trabalhar isso para colher os frutos lá na alfabetização, né? verdade. Ele precisa saber a importância que ele tem na vidinha dessa criança, Então, aí né? você já está automaticamente nos respondendo a importância da consciência fonológica para a alfabetização. Sim. Por que que ele é importante? Porque lá na alfabetização, quando o professor estiver trabalhando com ele estiver se apropriando do sistema ortográfico da língua portuguesa, ele só vai conseguir fazer isso se ele dominar a última competência, que é a consciência fonêmica. Porque Fonêmica. ele vai precisar entender que esse sonzinho tem uma letra que representa, Uhum. tá? Se ele não identificar esse sonzinho dentro da sílaba, é aquela criança que não vai sair da hipótese lá de uma letra para uma sílaba, né? Eu não Entendi. guardo muito bem todos os estágios da alfabetização, né?
Mas tem uma fase que a criança, dentro da sílaba, ela põe uma letra. Então, uma letra representa uma sílaba. Ele precisa da consciência fonológica para identificar que nem sempre uma letra representa uma sílaba, né? Entendi. Ele precisa, às vezes, de 2 letras, até às vezes de 3, de 4, não é? Nós temos Para sílabas representar, é, exatamente. nós temos sílabas que têm 4, 5 letras dentro da mesma sílaba. É verdade. E isso ele vai ter que se apropriando com o passar dos anos, para ele se apropriando do código ortográfico da nossa língua portuguesa, que não é fácil. Eu costumo dizer que a nossa língua portuguesa não é muito fácil, porque nós temos muitas irregularidades, né? O som do S, C cedilha, dois S, né? E isso vai acontecendo com o passar dos anos, né? Ele vai adquirindo essa questão ortográfica, quanto mais exposto ele for à linguagem formal escrita na alfabetização, né? E então ele precisa dessa identificação fonêmica, de todo esse trabalho de consciência fonológica, de rima, de aliteração, contagem das sílabas dentro das palavras e depois, por final, a identificação fonêmica, para ele conseguir entender o sonzinho que tem dentro daquela sílaba. Porque senão ele vai estacionar. Ele vai ficar naquela fase que ele acha que ele escreveu uma palavra e você vai olhar, tem uma letra para cada sílaba. É onde o professor tem que ir intervindo com ele, fazendo ele refletir sobre esse sonzinho da fala dele, que é a consciência fonológica, essa reflexão sobre o som da fala, para ele identificar que tem mais sonzinhos dentro dessa sílaba. Tá? Então, isso vai acontecer lá na alfabetização. Tá? Então, a alfabetização ela vai fortalecer a identificação fonêmica. Os dois vão acontecendo meio que juntos, quanto mais exposto isso, tá? Tô entendendo. Ô, Suzy, você falou justamente em relação à importância da educação infantil, mas a gente sabe que muitas vezes, pelo menos a minha realidade é escola municipal, então a maioria das vezes os alunos eles vêm sem ter passado anteriormente por uma educação infantil, às vezes só estudou um ano ou vai direto para a alfabetização mesmo devido à idade. Então, assim, diante dessa importância na alfabetização, o que é que você deixaria assim para a gente no sentido de que esse professor, que a gente sabe que automaticamente esse aluno que entrou nessas condições vai ter uma dificuldade imensa, né? Ele vai começar praticamente do zero, vamos dizer assim, dessa escolarização. Mas aí, como poderia esse professor, né, trabalhar com esse aluno e tendo também outros alunos em sala de aula com esse nível um pouquinho mais à frente? Aí eu te pergunto, o que é que eu quero entender nessa situação? Eu consigo, independente dessa idade, ou existe um limite de idade, é isso que eu quero entender, para que essa consciência ela venha se desenvolver, ou eu consigo fazer esse trabalho mesmo esse aluno já com 6 anos, quase 7, entrando sem essa pré-apropriação? Então, consegue, tem que fazer. Porque se não for feito esse trabalho de consciência fonológica, eu dificilmente vou conseguir alfabetizar esse meu aluno. Tá? Então, essa criança, ela perdeu fase, né? Ou foi pulado alguma fase, né? Eu falo muito da importância, não pulem etapas, né? Muitos pais, até a gente é cobrado pelos pais. Eu falo a gente porque, não é? O pai fala assim, não, mas ele vai aprender a ler e escrever quando? Isso, exatamente. Não é? Ele vai só ficar nisso aqui, mas como é que ele vai aprender a ler e escrever? E aí a gente não pode se deixar levar pelos pais. A gente tem que convencê-los, não, ele precisa de todo um preparo antes. Se ele chegou aqui no primeiro ano, no segundo ano, sem conseguir ter uma identificação fonêmica, sem conseguir fazer uma contagem de sílaba dentro das palavras, eu preciso voltar e trabalhar isso com ele. Tá? E vou trabalhar como? Eu posso trabalhar de uma forma dirigida com ele, mas eu posso também procurar um programa de trabalho de consciência fonológica que eu consiga fazer com a sala inteira, numa boa, né? Através do lúdico, através de brincadeiras. Então, a criança vai ganhar e o resto da sala ganha junto, Venha junto, entendi. Bacana. né? Legal. Tem uma perguntinha aqui nos comentários, deixa eu ver que eu anotei aqui. Ela está perguntando: a dificuldade em ensinar rima pode estar relacionada a alguma outra dificuldade da criança? Eu acho que ela quis perguntar de aprender a rima, né? Na realidade, a criança. Lembra que eu falei do modelo?
Muitas vezes a gente pega a criança e fala assim, olha, o que rima com pão? A criança fala assim, dedo. Por quê? Ela não tem noção nenhuma de rima. De rima. Aí, o que que a gente faz? Olha, eu gosto muito de trabalhar com categorização semântica. Então, se eu dei pão, é um alimento. Então, eu dou um modelo para ele. Olha, pão rima com fogão, rima com Uhum. mamão. O que mais que rima na cozinha com pão? Entendeu? Eu Isso dou é uma canalizada. Eu contexto, dou inserir dentro de um contexto, não é isso? isso, categoria semântica. Então, eu consigo Sim. peneirar essa consciência da criança para não ficar um campo muito vasto, né? Nossa, o que rima com pão? Ela vai buscar longe, às vezes, uma rima. Agora, se eu der uma categoria semântica para ela, olha, pão rima com macarrão, que rima com mamão, que rima com melão, rima com fogão. Então, eu categorizei isso. Então, isso fica mais fácil para a criança, tá? Então, a gente pode fazer esse trabalho com ela individual ou até com brincadeira, né? Tem uma atividade muito gostosa que serve tanto para literação quanto para rima. É assim, eu vou viajar e na minha mala eu vou levar um pastel. Hum. Aí a criança tem que pensar na mala dela o que ela vai levar. Levar, entendi. Isso. Se a criança falar, ah, vou levar sapato. Aí você fala, não, você não vai viajar. E ela tem que ficar pensando, por que que ela não vai viajar? Então, isso eu estou Entendi. levando ela a refletir. E aí, às vezes, outra criança, ah, eu vou viajar e vou levar um anel. Ah, você vai viajar. Então, isso na turma vai fazer aquela criança que tem dificuldade com rima ficar pensando, ela vai ficar tentando descobrir por que que ela falou um sapato e ela não vai viajar, e o amiguinho falou um anel e ele vai viajar, né? Legal, Então, bacana. É. são atividades bem gostosas. Isso dá Bem para fazer gostoso. com a literação também. Eu fiz outro dia com os professores, eu vou viajar e vou levar na minha mala um sapato. E aí passei para a professora. Você? Aí ela falou, ah, eu vou viajar, ela chamava Maria. Eu vou viajar e vou levar uma mala. Vai viajar, Vai né? viajar. É. E quem não falar a letra com a literação do nome dela, não vai viajar. Uhum. Então, isso É. é muito legal. Até e a gente não conta porque ela não vai viajar. Tem que deixar a criança descobrir. Descobrir, Isso exatamente. isso eu fiz com professores. Muito E bacana, eles porque quando a demoraram. gente. Desculpa se você fale. Não, e eles demoraram para descobrir o porquê que um ia viajar e o outro não. Adulto. Imagino. E assim, o interessante é como você falou, você consegue permear todas as áreas, porque você começa descobrindo apenas, né, essa letrinha e depois você vai lá para o nome, você já está trabalhando o nome, já está trabalhando outro conceito. Então é bem interessante, é muito bacana essa questão do lúdico, né, utilizando isso aí. Sim, Muito eu acho que o lúdico é a base, né? A criança aprendendo e brincando tem sempre que estar junto. São duas coisas que não tem como separar, é né? verdade, é Eu verdade. gosto muito de atender criança por conta disso. Olha só, tem outra pergunta aqui, eu não sei, deixa eu ver. Eu sou professora de 2 anos, do segundo ano, desculpa, tenho uma pergunta. Qual o fundamento de ensinar apenas letras de bastão no infantil? Porque a criança do segundo ano está tendo muita dificuldade quanto às demais letras. Eu acho que ela quis dizer as demais letras diferente do bastão, né? Como que é a pergunta? Qual o fundamento de ensinar apenas letras de bastão no infantil, na educação infantil, né? Ela é professora de segundo ano e está dizendo que está com dificuldade quanto às demais letras, a criança dela. Mas aí eu acho que quando ela diz demais letras, é outro estilo de letra a não ser a bastão. Isso, eu também entendi dessa forma. Eu também entendo assim. A letra bastão, ela é mais fácil da criança escrever, Sim, não é? São linhas mais retas, né? Não tem curvas. Tem pouquíssimas isso, curvas na letra exatamente. bastão, não é? E a Exatamente. coordenação motora fina dela ainda está em desenvolvimento. Tudo tem uma maturidade neurológica para acontecer, não é? Isso. E aí é muito importante depois ela passar para a letra manuscrita
num determinado tempo da criança e dela, de acordo com a metodologia, com o material que ela estiver usando, e a criança tem que aprender a letra manuscrita, porque ela cansa menos para escrever. A Isso, letra manuscrita não é cansativa para escrever. A bastão ela cansa, porque a criança fica todo o tempo tirando e pondo o lápis do lugar. E a é letra verdade, bastão não, né? É uma continuidade, então ela cansa menos, mas ela é verdade. precisa de uma motricidade melhor. Mas tudo tem o seu tempo. Lembra que eu falei não pular etapas? Etapas, isso. Etapas, né? É, só complementando aí a sua fala, eu também estava aí já. Isso era uma inquietação minha também, assim que eu voltei para a educação infantil, sobre essa pergunta dessa. Acho que é uma professora, é isso mesmo. Uma coisa que eu li também a mais, complementando, foi que até para a gente, professor, na hora da identificação da fase que a criança está escrita, né? Que é aquelas fases que tem alfabética, né? Aí a gente consegue ficar melhor justamente através da letra bastão. Porque, como você falou, se a criança ela não tem uma coordenação motora ainda bem desenvolvida, como a gente vai conseguir identificar em que fase ela se encontra da escrita? É uma complementação só também. Seria um fundamento isso aí também para o professor conseguir identificar em que fase de escrita da criança ela se encontra. Sim. Hoje em dia tem muitos pais que cobram, né? Ah, eu quero que ele aprenda a escrever logo a letrinha de mão, com a letra manuscrita. Então eles cobram muito, né? Mas É, todo material tem um segmento, né? e, Todo material tem uma linha, uma proposta pedagógica. Então a exatamente. gente, sem defender um material ou outro, mas tudo para qualquer escrita de qualquer material, tudo é embasado cientificamente, É né? verdade. Ninguém escreve um material de ensino no oba-oba, É, é né? verdade. É Tudo tem que verdade. ter um contexto científico. Se está ali no material, é porque a criança é capaz de fazer, né? Ele não estaria trabalhando letra manuscrita numa criança de 3 anos. É verdade. Né? A gente começa por volta de 4, estimular o traçado desta letra, trabalhar a coordenação motora fina, para que isso, lembra, pré-requisito, né, em educação infantil, para ele que ele chegue lá na alfabetização, conhecendo pelo menos o traçado da letra de forma manuscrita. Né? Agora, tem outros sistemas que levam a forma, o bastão até terceiro ano. Uhum. Né? Então depende do sistema, depende muito do Isso, sistema de ensino, é né? Da verdade. apostila, do material que a escola escolhe, né? E Então, eu E eu acho isso até interessante, Suzy, porque assim, como a gente estava falando, a realidade dos alunos, ela muda de contexto para contexto, né? E às vezes até sim, como você está falando, até o segundo, terceiro ano, às vezes tem criança que nem conseguiu desenvolver as habilidades lá que a gente falou lá atrás. Então isso é bastante interessante, né? Então, como você está falando, a gente se apropriar do objetivo daquela situação, né? Por que que eu estou ensinando isso aqui? Para quê, né? isso. E sempre avaliando a criança, né? E comparando a criança com ela mesma. Né? Tem muitos pais que querem comparar o filho dele com o filho do fulano, Do né? fulano. Mas o filho do fulano não vivenciou a vida que o seu filho vivenciou. O filho do Isso, fulano não teve as mesmas oportunidades ou as mesmas experiências que o seu filho teve. Ou o seu é filho verdade, não teve as mesmas experiências que o filho do fulano teve. Então, verdade. tudo isso é a base da estimulação, não é? Quanto mais eu estimular a minha criança, melhor ela chegará no ensino fundamental 1, na alfabetização. Né? Sim, Aquela criança que ninguém estimulou, que ela não teve muitas oportunidades de brincadeiras, ela não foi exposta a atividades lúdicas, ninguém deu tanta importância para o trabalho com ela de estimulação, ninguém deu tanta importância para o trabalho com ela de consciência fonológica, brincadeira de rimas, de marcação de palavras dentro da frase ou de sílabas dentro. Aí ela chega lá no fundamental, lógico que ela vai estar em desproporção ao resto da sala, né? sim, Mas aí eu começo, o professor vai intervindo com ela, e ele tem que ter aquela sondagem inicial do ano com aquele aluno, para sim, depois convencer o pai. sim. Olha, ele chegou assim, agora ele está assim. Ah, mas o resto da sala é o restante da sala. É outra realidade. É outra realidade. É Então a gente tem verdade. que enxergar, fazer o pai enxergar
aquela criança de como ela chegou e como ela está. E isso só vai conseguir através dos registros, né, as sondagens, Sim, e sim, isso, e comparar a criança com ela mesma, né? exato. Muito Para o pai, importante. pro pai entender a evolução que ele teve. E até mesmo o professor, ele esquece, né? Às vezes ele É. esquece como que a criança chegou no começo do ano. Isso. E assim, você falando, e às vezes eu tô me colocando, eu tô me vendo com meus pais. E assim, eles pensam que esse trabalho é rápido, né? Mas depende da realidade de cada criança, cada um tem seu tempo, né? Então, assim, às vezes a criança chegou ali no início, a gente conseguiu alcançar só um pequeno avanço, mas aquilo ali dentro da maturidade dele foi grande coisa, né? Então, por isso essa Sim, necessidade de registrar também, né? Como que a gente conseguiu, quando recebeu essa criança, como essa criança finalizou o ano letivo. Realmente é muito interessante e a gente precisa registrar, porque como eu estou falando, é a gente poder dar importância a qualquer avanço de nível que essa criança teve, né? sim, exatamente. E guardar, né? Porque a gente esquece com o passar do tempo, né? E eu falo isso até pelos meus pais, as crianças que eu atendo. Às vezes chega num momento da terapia que ela não evolui mais, né? Para os olhos da família. Aí quando Uhum. você vai mostrar um vídeo da criança falando, ou um áudio olha, tá vendo como ele chegou falando? Tá vendo como ele tá hoje? Tá vendo como ele chegou escrevendo? Tá vendo como ele tá hoje? Então a gente tem que refrescar a memória, né? E tudo isso não é da noite para o dia. É não, Não é da noite para o dia. Às vezes tem professor que fala assim, nossa, olha, do nada ele começou a ler e escrever. Não, professora, não foi do nada. Foi o seu trabalho, não é é? Foi verdade, dia a dia da sua sala de aula, de toda a sua intervenção, que ele chegou nesse ponto. Não foi da noite para o dia, é né? verdade, Souza, é verdade. Acho que tem uma outra pergunta aqui, deixa só a Creuza me passar, porque ela está conseguindo acompanhar os comentários melhor que eu. Ah, eu não consigo acompanhar. Também não, eu tô passando aqui agora, eu acho que ela tá pegando, ela tá me passando. Quando eu tento acompanhar, eu saio da tela, tá vendo? Ah, se eu tentar, eu também vou fazer isso. Pronto, pois é, deixa ela me passar. Enquanto isso, a perguntinha não chega, eu queria que você, a conversa está tão boa, mas as horas passam tão rápido, né? A gente Passa. está se encaminhando para o finalzinho da live já já, mas aí eu queria que você fizesse um resumo, né, do que você apresenta apresentasse para a gente o teu livro, né, Método Fônico, e fizesse um resumo dele aí para que as pessoas possam conhecer a sua obra. Ó, tá aqui, né? Ele vai ficar virado, né? Tem que virar a câmera, né? Sabe? Nesse livro, foi uma oportunidade muito grande do sistema Maxi de ensino, né? Que eu escrevi há um tempinho já. Eu falo nele do desenvolvimento da aquisição da linguagem, né? Eu falo o que a criança precisa para aprender a falar corretamente, de todos os órgãos fonoarticulatórios que entram em ação. Eu falo da consciência fonológica, eu falo do desenvolvimento e aquisição da leitura e escrita, tá? E a gente fala especificamente do método fônico, que é o método do sistema Maxi de ensino, né? Mas ele serve também para qualquer criança que esteja em alfabetização. Por quê? Uhum, Não há um único método milagroso, né? Tem é criança verdade. que aprende apesar do professor. Não é? Tem É, criança que se alfabetiza com uma facilidade muito grande. Tem sim. criança que não. Tem criança que a gente usa diversas metodologias, usa método fônico, usa sociointeracionismo e acaba usando até multissensorial, né? A gente dispõe de tudo para fazer a criança entender que cada sonzinho da nossa fala deve ser representado por uma letra, mesmo que muitas vezes essa letra não seja fidedigna. Por exemplo, o G e o J, né? Nem Sim. sempre o J vai conseguir escrever palavras com GG, É, né? Então, mas eu verdade. tenho que levar a criança a fazer ter essa habilidade. Tá? Independendo da metodologia que eu escolha, eu tenho que levar a criança a ter essa habilidade da consciência fonêmica, principalmente, e identificar os sonzinhos e fazer essa relação grafema e fonema, para que ela consiga dar conta
de se apropriar do nosso código ortográfico da nossa língua portuguesa. Entendi. E se alguém se interessar pelo teu livro, existe um acesso ou ele é exclusivo para o sistema? Como funciona essa questão? Se alguém se interessar, procura onde? Ele é exclusivo do sistema Maxi de ensino, exclusivo dos conveniados da Somos Educação. Certo. Existe algo eletrônico para ter algum acesso ou não? Eu acho que só os conveniados, né, que conseguem acessar o portal da Somos Certo. Educação para ter acesso ao livro. Ele virou um e-book, se eu não me engano. Ah, legal. A gente estava pensando há um tempinho atrás, antes dessa pandemia, em reescrevê-lo e publicar novamente. Legal. Então, quem sabe para Quem 2021... sabe, né? Olha, fica aí alerta nós que estão aí de olho desse... Quem sabe para 2021 seja novamente relançado, escrito novamente e relançado. Sim, sim, vamos lá, eu creio. Eu te vi palestrando lá, né? Como eu te falei, em 2018, né? Virei sua fã desde aquele dia. Uma viagem maravilhosa a Recife. Verdade, eu percebi pelas suas fotos. Foi muito bom a oportunidade. Olha só, a Creuza passou aqui a pergunta. Ela diz assim: as letras e as famílias silábicas V, F e Z, trabalhada nessa sequência, ajuda ou atrapalha no processo de assimilação? Em alguns, as letras V, F e Z. Tá. Trabalhada nessa sequência, ela quis dizer trabalhada nessa sequência, atrapalha no processo de assimilação? Olha, não de assimilação. O que a gente orienta em relação à alfabetização, independente de se for do método fônico ou não? Eu, enquanto fonoaudióloga, o V e o F, eles são dois sons que são lábio-dentais. Isso dá outra coisa. V, F. Tá vendo? São lábio-dentais. V, F. Se eu colocar esse som junto para a criança, há uma grande chance dela confundir. Entendi. Porque eles são sons parecidos. Eles só diferenciam-se auditivamente. Um é sonoro, né? Liga aqui a vibração das cordas vocais, no caso do E, e o outro é o F, que não liga a vibração das minhas cordas vocais. E aí, diferencia-se auditivamente. Se eu trabalhar junto, há grande chance da criança trocar. Eu trabalho com ela vaca e ela escrever faca. Porque se ela não discriminar auditivamente essas duas letras, ela pode confundir com maior facilidade. Então, a gente sempre orienta, escolhe trabalhar com o V, ele é mais fácil? Sim. Lembra que eu falei dos sons que eu consigo esticar? Sim. Né? Sim. Então, eu consigo esticar bastante para a criança conseguir identificá-lo e fazer a relação com a letra dele. Depois de trabalhado o V sozinho, eu trabalho com as vogais junto, formando sílabas. Aí lá, bem depois disso bem fixado, eu trabalho outra letra, aí eu posso apresentar o F. Mas nunca eles próximos. Tá? Nunca eles próximos, por conta deles serem parecidos, e isso pode levar a uma confusão na escrita da criança. Certo, ok, Suzy. Tem uma outra pergunta aqui. Eu acho que automaticamente você já respondeu. Em alguns sistemas de ensino, o alfabeto não é trabalhado em sequência. Isso torna a aprendizagem das letras mais fácil? Eu acho que é como você falou, depende desse som, né? Se vai ser muito parecido ou não, né? Exatamente. Na metodologia fônica de alfabetização, as letras elas são escolhidas seguindo a teoria, né? Há uma teoria embasada cientificamente que comprove essa sequência. Então, na alfabetização fônica, a gente começa alfabetizando pelas vogais. Por que pelas vogais? Porque tanto o som da vogal quanto o nome dela são parecidos. O A, ele é sempre A, independente da posição dele dentro da sílaba. Não existe outra letra que represente esse sonzinho. A. Então, a gente começa pelas vogais, depois a gente passa para as consoantes. Quais consoantes? As consoantes regulares da nossa língua portuguesa e que sejam prolongáveis, que eu consiga esticar o sonzinho dela.
para a sim. identificação da criança mais fácil. Depois eu Ok. vou para as outras consoantes, mas aí já vem. Então, por isso que não segue a ordem alfabética. Porque se eu Entendi, seguir a entendi. ordem alfabética, o C está logo no começo do alfabeto. E o Sim, C não é uma consoante regular. Ora ele entendi. é K, ora ele é C. Então, Uhum, é. em alguns sistemas de ensino, não é seguido a ordem alfabética. Porque as nossas consoantes nem sempre são regulares e acontece de estar no começo do alfabeto. Né? Entendi. Está no começo do alfabeto e ele não é uma consoante regular. Ele depende da vogal que está com ele. Ora ele é H, ora ele é G. Depois ele é Go, mas tem hora que ele é G. Então, a gente não segue a sequência em alguns sistemas de ensino por conta de facilitar a alfabetização da criança. Respondi? Legal. Respondeu sim, e infelizmente nós estamos aqui partindo para só em 7 minutinhos eu tenho que finalizar para dar tempo a gravar. Mas assim, foi muito bom, Suzy. Muito obrigada mesmo. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Eu estou muito feliz por ter tido você aqui. Essa live vai ficar gravada, pessoal. Se você também quiser ver depois, tá, Suzy? Vai estar lá na nossa página. Fica tranquila. Aqui, que a gente às vezes fica se vendo assim, não sabe como é que ficou, mas depois vai ver, né? E o pessoal que também não conseguiu assistir, depois pode ir lá dar uma passadinha, tá? E assistir a live. Eu te agradeço. Eu queria deixar você aí para fazer as considerações finais, tá? E desde já, gratidão mesmo. Muito obrigada por essa contribuição conosco, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição, a hora que vocês quiserem. Adorei fazer. Foi Que minha bom, primeira que bom, live. A que gente fica um bom. pouquinho tensa, mas estou à É, disposição, tá? O meu Instagram fica aí, né? Fono Suzy sim. Arantes. Qualquer dúvida, qualquer coisa que alguém queira perguntar, estou à disposição. Foi muito bom rever você. É, que bom. Tá. Um beijo grande no coração de Beijo, vocês. beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada, tá, Suzy? Fica com Deus. Tudo de bom, viu? Amém. Você também. Obrigada, pessoal, que ficaram conosco, tá? Como a Suzy falou, querem tirar alguma dúvida, passa lá no Instagram dela. É f.suziarantes, não é isso, Suzy? Fono.Suzy Arantes. Fono Ponte Suzy Arantes, tá? E lá no nosso canal aqui, aliás, aqui no nosso canal, tá? Até sem saberes também qualquer coisa que a gente puder intervir aí e ajudar nessa comunicação, estamos aqui. Obrigada a todos, boa noite. Fiquem com Beijo. Deus, beijo, tá?